No evangelho de hoje, vemos os fariseus e escribas, que estavam preocupados com os discípulos de Jesus, que não seguiam a tradição de lavar as mãos antes de comer. Jesus apontou que suas tradições não vinham de Deus, mas eram mandamentos humanos. Ele citou Isaías, indicando que seus corações estavam distantes de Deus ao seguirem doutrinas humanas. Jesus ensinou a importância de não levar as críticas para o pessoal e de não retribuir com orgulho ferido. Ele mostrou que ao rejeitar o erro de alguém e não se envolver em discussões inúteis, podemos evitar a opressão e manter a paz interior. Devemos permanecer focados na verdade, e não permitir que o mal nos manipule. É importante aprender a rejeitar as mentiras e a encontrar a graça de seguir a voz de Deus, assim como Jesus fez. Que o Divino Espírito Santo nos dê sabedoria e inteligência, para que possamos confiarmos inteiramente nele, ao sermos confrontados com quaisquer coisas deste mundo. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 8, do 14 ao 15, e do 21 ao 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos, e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Quão tolos são esses fariseus e escribas por se preocuparem. Eles estavam na presença do Filho de Deus, o Salvador do mundo, um homem de perfeita virtude e pura bondade, e só puderam observar que alguns dos discípulos de Jesus não seguiram as instruções estritas sobre como deveriam se lavar as mãos antes das refeições. Foi por causa do orgulho deles. Esses professores hebreus criaram um grande número de leis humanas detalhadas e não escritas, que trataram com a mesma força obrigatória que a lei mosaica recebida de Deus. Mas as tradições humanas dos escribas e fariseus não vêm de Deus. Eram um conjunto de estatutos nascidos da sua própria necessidade hipócrita de agir como intérpretes da lei. Portanto, quando alguém não seguia as tradições vinculativas dos fariseus e escribas, levava isso para o lado pessoal e reagia com julgamento. Uma lição que podemos aprender com esses líderes religiosos é que nunca devemos levar as coisas para o lado pessoal. Ser pessoalmente ferido por qualquer coisa é, na verdade, nosso próprio orgulho. Devemos lamentar o pecado que vemos, mas isso é diferente de nos deixarmos ferir pessoalmente. Por exemplo, mesmo que ensinássemos a lei de Deus e alguém rejeitasse esse ensino, a nossa resposta deveria ser tristeza por essa pessoa quando rejeitamos o seu erro. Jesus continuou a responder aos fariseus e escribas, citando o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando os mandamentos dos homens como doutrinas. Isaías 29, 13. Curiosamente, Jesus não os envolveu realmente numa discussão sobre isso, defendendo-se a si mesmo ou aos seus discípulos aos olhos deles. Em vez disso, ele repreendeu os fariseus e os escribas em geral, repreendeu a decisão deles como errada e depois se afastou deles e se dirigiu à multidão.
Todos nós experimentamos erros de julgamento de vez em quando. Se estivermos errados, devemos aceitar o julgamento como se viesse de Deus e nos arrepender. Porém, se o motivo do julgamento for o orgulho ferido de alguém ou um erro, Jesus deu o exemplo de como devemos reagir. A melhor resposta é admitir o erro e depois recusar-se a continuar a conversa. Muitas vezes, quando somos criticados injustamente, levamos isso para o lado pessoal. Tendemos a revidar e a nos justificar, tentando provar que a outra pessoa está errada. Mas quando o fazemos, provavelmente estamos agindo com base no nosso orgulho ferido. Isso leva a sentimentos de raiva e mau humor e a experiências de opressão causadas pelo mal. O exemplo de Jesus é rejeitar uma mentira e depois não participar mais dela. Isso ocorre porque o julgamento errado é na verdade a semente do mal. Seu remetente é simplesmente um médium. Portanto, repreendemos a mentira maligna e nos recusamos a travar uma batalha pessoal com o mentiroso. Liberta-nos da opressão e permite que os nossos corações permaneçam contentes, independentemente do que suportemos. Hoje, pense em como você encarou uma conversa de maneira pessoal e a deixou ficar irritada, defensiva ou argumentativa. Saiba que quando isso acontece, é um ataque do mal tentando te espremer. Não aceite esse abuso. Cada um de nós é guiado pela paz e alegria que vem do Espírito Santo. Mesmo os maiores mártires permaneceram calmos e alegres no meio da perseguição. Pense em todas as maneiras pelas quais você permitiu que o mal o irritasse e o incomodasse com seu orgulho ferido. Não caia na armadilha dele. Atenha-se à verdade e mantenha a calma, e essa é toda a proteção que você precisa fazer. Oremos. Meu Senhor perseguido, o Senhor sofreu muitas críticas em sua vida, mas nunca deixou isso tirar a sua paz. O Senhor permaneceu completamente forte, rejeitou as mentiras e as rejeitou. Por favor, dê-me a graça que preciso para sempre me afastar das mentiras do mal, e ouvir apenas a sua voz, clara e gentil. Jesus, eu confio em vós.